Uma das partes mais interessantes do livro de João na Bíblia é quando os líderes religiosos levam a Jesus uma mulher acusada de adultério. Na lei de Moisés, a punição para o adultério era a morte por apedrejamento. Antes de Jesus falar qualquer coisa, João relata que ele se curvou e escreveu algo na areia. Hoje falaremos sobre esse enigma, tentaremos entender o mistério que rodeava toda essa situação e ainda buscaremos compreender o que Jesus escreveu na areia. Mas antes disso, gostaria que você já desse aquele like, se inscrevesse em nosso canal e assinasse o sininho de notificações, assim você nos ajudar para que a palavra de Deus alcance mais pessoas. Esta parte está registrada no livro de João, capítulo 8. Na narrativa, os líderes religiosos levaram uma mulher que havia sido pega em adultério até Jesus, dizendo que a lei de Moisés ordenava que ela fosse apedrejada. Eles esperavam que Jesus condenasse a mulher, para assim poderem condená-la conforme a lei judaica. Porém, Jesus se inclinou e começou a escrever algo na terra. O texto de João capítulo 8 e versículos do 1 ao 11 diz o seguinte: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada, no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se, e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te, e não peques mais. Os fariseus trouxeram uma mulher adúltera até Jesus. A história é assim: certa manhã, Jesus estava ensinando no templo, quando o líder religioso lhe trouxe uma mulher adúltera. Isso ocorre porque Jesus não declarou a castidade da mulher nesta passagem. Portanto, é possível que o líder religioso lhe tenha contado a verdade sobre os seus pecados. Os líderes religiosos têm más intenções. Eles não levaram a mulher até Jesus para se arrepender, pedir perdão ou voltar. Os fariseus e escribas tentaram prender Jesus e usaram o assassinato da mulher como É uma armadilha. Se Cristo concordar, os líderes judeus poderiam condenar Cristo aos romanos. Os judeus não tinham permissão para matar pessoas. Se Cristo não tivesse concordado, os líderes judeus teriam condenado Jesus como um falso profeta que rejeitou a lei de Moisés. Pois a lei diz que nesse caso, a mulher que foi pega em adultério precisaria ser apedrejada até a morte, como diz Levítico capítulo 20 versículo 10. O texto diz o seguinte: Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Em vez de responder imediatamente, Jesus se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Não é especificado na Bíblia o que exatamente ele escreveu, e isso tem gerado muitas interpretações ao longo dos séculos. Como vimos a princípio, Jesus não disse nada. Isso pode surpreender a todos. Em vez disso, ele inclinou-se e escreveu com o dedo no chão. A reação de Jesus foi incomum, e gera todo tipo de explicações e especulações. Por muito tempo, estudantes da Bíblia, estudiosos e teólogos ponderaram sobre o que Jesus escreveu. Nesse vídeo iremos abordar algumas delas, e ao final traremos aquela que aceitamos ser a mais coerente, por isso fique até o final para saber a qual é. Então vamos para a primeira. Uma possibilidade foi que Jesus escreveu o texto de Jeremias, capítulo 17, e versículo 13, que diz: Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas.
Muitos teólogos antigos apoiaram essa visão. E você, acha que faz sentido essa explicação? Deixe nos comentários a sua visão. Seguindo então essa visão, entenderemos que a tese é que Jesus estava dizendo aos líderes religiosos que foram eles que se afastaram de Deus. Quando Jesus terminou de escrever e falar, ele os anunciou para não julgar a mulher. Quando lhe perguntaram com cuidado, ele parou e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a apedrejá-lo. Seguindo então sobre algumas outras possibilidades. Alguns pensam que ele estava escrevendo os pecados dos fariseus. Disse que Jesus anotava os endereços dos bordéis e prostíbulos que muitos fariseus costumavam visitar. Depois que Jesus disse que o homem sem pecado pode atirar a primeira pedra na mulher, o que ninguém pode fazer porque todos são culpados de pecado, ele se curvou novamente. Ele voltou e prostrou-se e escreveu no chão. Finalmente, os líderes religiosos partiram. Jesus parou e disse-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém te pune? Eu também não julgo você. Vai e não peque mais. Cristo sabia que a mulher havia pecado, e a perdoou. Ele enfatiza que nunca mais cometerá adultério, e viverá uma vida casta. Essa visão sugere que Jesus estava destacando a hipocrisia deles, mostrando que todos têm pecados e falhas. Ao verem seus próprios pecados escritos, os acusadores teriam sido confrontados com sua própria necessidade de misericórdia e perdão. Outra possibilidade é a do silêncio. Outra interpretação sugere que Jesus estava simplesmente esperando em silêncio, dando aos acusadores tempo para refletir sobre suas próprias motivações e a situação da mulher. Ele poderia ter usado o momento para ensinar uma lição sobre julgamento precipitado e a importância da misericórdia. Ainda há a possibilidade que Jesus estivesse desafiando a multidão. Algumas interpretações sugerem que Jesus estava desafiando a multidão, que estava pronta para apedrejar a mulher, a considerar sua própria consciência e a lei de Moisés. Ele poderia estar escrevendo algo que os fizesse pensar sobre a gravidade de tirar a vida de outra pessoa e a responsabilidade de seguir a lei de maneira justa e compassiva. E por fim, a conexão com a tradição judaica. Algumas interpretações mais complexas sugerem que o ato de escrever na areia pode estar conectado com a tradição judaica. Por exemplo, na tradição rabínica, escrever no chão pode ter sido associado a um ato de julgamento ou reflexão. Jesus poderia ter usado esse gesto como uma forma de provocar um debate mais profundo sobre a aplicação da lei e a compaixão. Ao escrever na areia enquanto confrontado pelos fariseus que trouxeram a mulher pega em adultério, Jesus ensinou uma lição profunda sobre compaixão, misericórdia e redenção. Sua resposta não foi apenas uma questão de interpretar a lei, mas uma revelação do coração divino para com a humanidade. Enquanto os acusadores exigiam justiça, Jesus ofereceu graça. Enquanto eles buscavam condenação, ele ofereceu perdão. E ao final, quando todos se retiraram, deixando apenas a mulher diante dele, Jesus não a julgou, mas a encorajou a seguir um novo caminho. Sua simples instrução, vai e não peques mais, ecoa através dos séculos como um convite à transformação e à esperança. Naquele momento na areia, o amor de Deus foi escrito com traços suaves, desafiando-nos a ver além das falhas humanas e a abraçar a beleza da graça divina. Por certo, não temos a certeza do que Jesus de fato escreveu na areia, mas algumas lições podemos apreender com esse texto. Por isso gostaríamos de terminar esse vídeo trazendo algumas delas. Misericórdia, ao lidar com a mulher pega em adultério. Ele não a condenou, mas a encorajou a mudar de vida, dizendo: vai e não peques mais. Isso nos ensina a ter compaixão e misericórdia com os outros, reconhecendo que todos nós cometemos erros e precisamos de graça. Aprendemos sobre julgamento justo. Enquanto os fariseus queriam julgar a mulher de acordo com a lei de Moisés, Jesus os desafiou a refletir sobre seus próprios pecados. Ele nos ensina a sermos justos em nossos julgamentos, olhando além das aparências e considerando a graça e a redenção. Ainda podemos ver sobre humildade. Quando Jesus escreveu na areia, ele demonstrou humildade e sabedoria, convidando os acusadores a refletirem sobre suas próprias falhas, antes de condenarem os outros. Isso nos lembra da importância da humildade ao lidar com conflitos e julgamentos. Aprendizado como a importância do arrependimento. Jesus não ignorou o pecado da mulher.
mas a encorajou a se arrepender e mudar de vida. Isso nos lembra da importância do arrependimento genuíno em nosso relacionamento com Deus e com os outros, reconhecendo nossas falhas e buscando mudança. E por fim aprendemos sobre o poder da graça. A maneira como Jesus lidou com a mulher pega em adultério destaca o poder transformador da graça. Ele ofereceu perdão e uma nova chance, mostrando que não estamos além do alcance da redenção. Isso nos encoraja a compartilhar a graça de Deus com os outros e a acreditar na possibilidade de mudança e restauração. Que Deus, em sua infinita misericórdia e graça, possa continuar nos abençoando e nos conduzindo nos princípios apresentados no vídeo de hoje. Que bom que você chegou até o final do nosso vídeo. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que a palavra de Deus alcance mais gente. Que Deus te abençoe e até a próxima.